Estou aqui de volta para falar sobre o nosso canal a favor da coletividade. Hoje eu queria falar sobre a seta dos carros, sobre o uso da seta. É algo que, assim, eu realmente me sinto excluído, porque eu não fui avisado, eu não fiz parte do combinado dessas pessoas que resolveram combinar de que ninguém usa mais a seta, ou pouca gente usa a seta. Não entendo por que não me consultaram, por que não me incluíram nesse combinado para não usar mais a seta, mas enfim, é algo que eu cheguei à conclusão que os carros poderiam ser vendidos agora com a seta como opcional. Quem quer a seta pede, quem não quer vem sem a seta, assim como vidro elétrico, ar-condicionado, direção hidráulica, que em muitos casos isso é vendido como opcional, poderia ser a seta. Já que é algo que eu arrisco dizer que a maioria não usa, eu digo isso do ponto de vista de motorista como de motociclista. Então, se a maioria não usa, para que ser algo de série? Vamos tirar o preço da seta e vamos incluir eles só para quem compra um carro optando pela seta. Eu tenho a impressão que muita gente não sabe para que serve. Eu acho até que tem gente que, virando o volante, acaba esbarrando naquela alavanca que ele não sabe para que serve, e aciona a seta, e às vezes ele anda quilômetros e quilômetros com a seta ligada e nem sabe que está ligada. Porque, como ele não sabe para que serve, ele não sabe como liga, também ele não sabe como desligar. E às vezes ele, quando virar e o volante para o outro lado e ela desativar, ele vai ver que ela parou de ficar aquela luzinha piscando no painel. E já vi muitos casos de gente dar seta para um lado e virar para o outro. Agora, gente, para que serve a seta? Vamos combinar. A seta não seria um indicativo da intenção do motorista de ir para determinada direção? Seja parar, seja ele entrar numa outra rua, seja ele mudar de faixa. Não seria isso? Seria, por exemplo, também um pedido. Eu quero entrar para tal direção. Então eu vou aguardar que alguém me deixe entrar nessa direção. Cuidado porque eu vou mudar de faixa. Eu pretendo mudar de faixa. Não seria para isso a seta? Não, eu vejo que hoje muita gente não usa a seta a maior parte do tempo e ele só lembra que tem a seta quando ele precisa. Se ele precisa mudar de faixa, ele precisa entrar e está um trânsito intenso e a maioria não deixa, ele põe a seta meio que para pedir para ele mudar de seta, para ele mudar de faixa, aliás. Agora, se ele não precisa pedir, se ele não depende de outro permitir com que ele mude, ele simplesmente não usa, ele muda e pronto. Agora, gente, fala a verdade, isso é coisa de motorista civilizado? Não usar a seta? O outro tem que adivinhar para onde ele vai, o outro tem que engolir que ele mude, que ele feche, porque antigamente era considerada fechada. Até pelo Código de Trânsito, se tiver uma fiscalização, uma pessoa que mudar de faixa, que mudar de direção sem dar seta, vai ser multado. Porque ele tem que sinalizar para os outros que ele quer mudar. Entre essas e outras, é para isso que serve a seta. Não é só para pedir para quando você precisa. E no trânsito, hoje, eu acredito assim, infelizmente a gente não tem uma investigação sobre as causas dos acidentes. Mas se tivesse, iríamos ver que em muitos casos o acidente aconteceu porque a pessoa não usou a seta. Porque um dos motoristas não deu a seta e o outro não tendo uma bola de cristal no seu carro instalado, ele não soube que o outro pretendia mudar. Porque mudar de faixa, pelo menos, sem dar seta é considerado fechada. E fechada é uma infração de trânsito. Então, assim, ou vocês que combinaram não usar mais a seta me incluam, me avisam para eu participar, ou então vamos fazer o contrário, vamos fazer como eu faço, vamos usar a seta quando você pretende parar, quando você está parado e você pretende sair, quando você pretende entrar à direita ou à esquerda, quando você pretende mudar de faixa, vamos usar a seta. Para muitos motoristas e motociclistas, principalmente o motociclista, é fundamental. A gente buzina, a gente dá farol para um carro, porque ele não deu a seta. Se ele desse, a gente soubesse o que ele pretendia fazer, a gente diminuía a velocidade e deixava ele entrar. Mas como a gente não sabe, ele simplesmente está fechando. E eu vejo muito quando eu estou de moto, no corredor, um carro simplesmente mudando de faixa de repente.
E se não dá tempo da moto brecar? Pronto, é a causa de um acidente. Quantos acidentes não devem ter ocorrido por causa dessa imprudência do motorista? E eu incluo o motociclista nisso também. Tem muitos motociclistas que não usam a seta. E eu buzino, eu dou farol, para mostrar para ele que eu estou insatisfeito com aquela repentina mudança que me surpreendeu. E que eu tive que, em um curto prazo de tempo, mudar de atitude, porque ele mudou rapidamente o que ele estava fazendo, porque eu não sabia, né? Eu não tenho uma bola de cristal na moto instalada, então eu não pude saber que ele pretendia fazer aquela manobra. Então, pessoal, vamos usar a seta. Falando de iluminação num carro, vamos incluir o farol. Hoje, acho que desde ontem, né, o uso do farol em estrada é obrigatório, farol baixo. Mas eu não entendi porque no Código de Trânsito isso há muito tempo é obrigatório na estrada. E eu pego a Dutra todo dia para ir para São Paulo e eu vejo um monte de carro que, além de não usar a seta, claro, muito menos ele usa o farol. E eu uso o farol. Eu uso o tempo todo o meu carro com a lanterna e o farol de milha ligado. E quando anoitece, eu ligo o farol baixo também. Agora, quando eu pego a estrada, como eu pego a Dutra, eu sempre uso o farol baixo ligado. Agora, é claro, se muita gente vai continuar não usando, é porque não tem fiscalização. Então não adianta você passar a multa para 5 milhões, se não tiver fiscalização, as pessoas vão continuar sem usar. Ao passo que se a multa fosse R$20, mas todo mundo que não usasse fosse multado, você ia ver como ia ter um monte de gente usando o farol baixo. Então o farol baixo, ele não é um luxo. O farol baixo, ele faz com que o carro seja visto a uma distância bem maior. E isso eu percebo tanto olhando no meu retrovisor, quando vem atrás de mim um carro, quando eu estou dirigindo o meu carro, quando eu estou de moto também. Um carro é bem mais visível quando ele está com o farol ligado. Ele é visível a uma distância maior do que se ele estivesse com o farol desligado. Agora, eu não sei se as pessoas acham que farol gasta, que ele faz aumentar o consumo de combustível ou que a bateria gasta. Para esses, eu digo o seguinte: não aumenta o consumo de combustível e não gasta a bateria, porque a bateria está sendo recarregada constantemente enquanto o motor está funcionando. Então você usar a lanterna não vai gastar, não vai economizar seu carro. E por outro lado é um item de segurança. Então use o farol o tempo todo, porque ele é um item de segurança, ele aumenta a segurança, ele diminui o risco de acidente. Assim como a seta, o farol ligado numa estrada onde o trânsito é rápido, onde você muda de velocidade num espaço menor, onde as distâncias são percorridas num tempo menor, você poder tomar uma decisão com maior antecipação evita muitos acidentes. E o farol baixo ligado contribui para isso. Eu vejo em muitas estradas gente com celular, sem dar seta, sem ligar o farol, o quanto ele não está exposto e quanto não está expondo aos outros a um risco de acidente. Então, gente, é sério, está morrendo muita gente vítima de acidentes no trânsito. E você pode ser um deles. Ainda não foi, mas pode ser. Se você continua transitando numa situação de risco, sem dar seta, sem usar farol, sem usar o retrovisor, você está se expondo outros a um acidente de trânsito. Então, use sempre a seta quando for mudar de posição, quando for mudar de direção, entrar numa rua, entrar numa outra, parar, mudar de faixa, quando estiver parado e for sair, como também, estando numa estrada, sempre use o farol baixo ligado. É uma questão de segurança para você e para os outros. Isso também é civilidade no trânsito. É você estar agindo a favor da coletividade. É isso aí, gente. Até o próximo vídeo.